Como vimos na primeira parte do AB Entrevista, o direito desportivo é reconhecido pela sua especificidade, uma área que conta com tribunais e procedimentos próprios. No entanto, o direito desportivo não é independente e é intimamente relacionado a outros ramos do direito. As pessoas que com ele trabalham devem ter conhecimento geral das diversas outras áreas existentes. E para falar mais sobre o tema, eu converso com Maurício Correia da Veiga, vice-presidente da Comissão de Direito Desportivo da OAB Nacional. Obrigado, doutor, pela presença aqui no OAB Entrevista. Primeiramente, eu gostaria que o senhor explicasse direito do deporto. É a mesma coisa de direito do esporte? Não? Como que é essa relação? Tiago, é um prazer poder falar contigo e com os telespectadores sobre esse tema no programa OAB Entrevista. Estamos diante do direito desportivo, inicialmente porque é a própria Constituição Federal que trata do tema como desporte, como desporto, e não como esporte. A Constituição fala que o direito ao desporto é um direito social, portanto assegurado a todos os cidadãos. Então, em razão do dever de respeito à nossa lei mãe, nossa lei maior, é que usamos essa terminologia. E importante lembrar aqui, estou com um livro do João Lira Filho, que é considerado como o pai do direito desportivo aqui no Brasil, que desde a década de 1940 já falava que estamos diante de um direito desportivo, como uma ciência, inclusive, autônoma. E, evidentemente, que os próprios tribunais competentes para julgar as questões disciplinares são tribunais de justiça desportiva. É correto falar que hoje o direito do deporto ele trata somente do futebol? Qual que é essa área de atuação dele? Não. O direito desportivo ele tem uma abrangência enorme. E, inclusive, cada tribunal de justiça desportiva é para cada modalidade. Evidentemente que há uma predominância do futebol em razão das nossas tradições culturais, né? O futebol deixou de ser ali uma paixão popular para se transformar num grande negócio. Quando se fala em STJD, em Superior Tribunal de Justiça Desportiva, a primeira imagem que vem à tona é do futebol. Mas, a princípio, você tem um STJD, um tribunal superior para cada modalidade. E os tribunais de justiça desportiva em cada federação para cada modalidade. E a própria Lei Pelé, por exemplo, existe uma crítica nesse sentido por ela ser mais voltada para o futebol. Mas ela diz respeito a todas as modalidades, inclusive com uma previsão específica de que determinados artigos da Lei Pelé, que é a Lei Geral do Desporto, que são aplicadas somente ao futebol, podem ser aplicadas para outras modalidades. Então, estamos falando de uma abrangência ali bem ampla. Evidentemente que, particularmente, eu tenho um posicionamento que defendo uma legislação desportiva nova, que possa abranger todas as modalidades, e uma legislação desportiva específica para o futebol, que hoje está num patamar diferente, mas evidentemente por conta da notoriedade que o próprio futebol tem, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Especialistas da área de advocacia dizem que o direito do desportivo é uma excelente área para atuar, né? Seja na questão trabalhista, tributarista. Eu queria que o senhor explicasse por que é tão atraente essa área. O direito desportivo ele tem uma característica que o difere dos outros ramos do direito, que é a sua transversalidade. O direito desportivo ele dialoga com praticamente todas as áreas, com todos os ramos do direito. Em minhas aulas, em minhas palestras, eu sempre defendo ali que o direito desportivo é uma ótima opção, não só para o acadêmico de direito, mas também para o jovem profissional, para o jovem advogado, no início, né, da sua profissão, começar pelo direito desportivo. Porque essa capilaridade, essa característica multidisciplinar, permite que o jovem tenha contato com todos os ramos do direito através do direito desportivo. Então, mesmo que você não siga
carreira no direito desportivo, você tem a possibilidade de ter esse contato. O direito do trabalho, por exemplo, foi como eu iniciei no direito desportivo, isso no ano de 2002. Agora, voltando um pouquinho para a questão trabalhista, né? A regulamentação, ela se dá através de quais legislações? O contrato de trabalho do atleta profissional, ele é regido pela Lei Pelé, a Lei Geral do Desporto, que é a Lei 9.615 de 1998. Em 1998, nós tivemos uma mudança de paradigma no tocante à questão do contrato de trabalho do atleta. E isso no Brasil, também em Portugal, com a Lei número 20 de 1998, que é justamente depois do emblemático caso Bosman, em que o passe é abolido, com base no princípio do Tratado de Roma, da livre circulação de mercadorias e de pessoas, é que você tem a figura do passe extinta. E então, em 1998, surge essa alteração legislativa que muda completamente um paradigma, em que você tem um contrato de trabalho desportivo com prazo determinado e que vinculado, você tem um contrato acessório, que é o contrato desportivo. E antes da própria Lei Pelé, você tinha um vínculo desportivo que durava durante muitos e muitos anos entre o atleta e o clube, mesmo depois de fim do contrato de trabalho. E em 1998, então, passa a ter uma vigência essa legislação que prevê um contrato de trabalho por prazo determinado, de no mínimo 3 meses e no máximo de 5 anos. Terminado esse contrato de trabalho desportivo, automaticamente o contrato desportivo, o vínculo desportivo, ele cessa também, exatamente por ser um vínculo acessório ao vínculo de emprego. Então, nós temos a Lei Pelé, a Lei Geral do Desporto, né, que tem o apelido do atleta do século, nosso maior atleta, porque era o Pelé, o ministro extraordinário dos esportes, em 1998, quando a lei é sancionada. E emblemático também, né, batizar a lei com o nosso maior atleta. E essa mudança de paradigma é que vai ser aplicada nos contratos de trabalho desportivo. Agora, evidentemente, no caso dos atletas profissionais, que são aqueles atletas que têm um contrato de trabalho celebrado com o próprio clube, porque além da modalidade do contrato de trabalho, nós temos também atletas autônomos, por exemplo, atletas que recebem bolsas, que estão vinculados a determinados clubes, através de outra modalidade que não seja o contrato de trabalho. Então, para o atleta profissional, a Lei Geral do Desporto, a Lei Pelé, que nós vamos aplicar. Para finalizar a nossa entrevista, eu gostaria que o senhor citasse para a gente quais que são as tendências e desafios da área. Os desafios, eles são constantes, eles são diários. Talvez o maior desafio no ramo do direito desportivo, o primeiro deles seja erradicar violência e o racismo, o preconceito racial no esporte. E acho que o Brasil poderia dar um exemplo, um avanço, né, justamente pela nossa própria origem, né, de tolerância. Nós temos ali o futebol como um instrumento pacificador, um instrumento de conciliação, de trazer no início do século XX, né, o negro como protagonista, não só o negro, mas a raça brasileira, que é essa mistura, essa miscigenação do negro, do branco, do índio, que vai dar o mulato ali com características, com uma ginga diferente para o próprio futebol, e ele sendo ali reverenciado por todos que estão envolvidos. O Brasil poderia dar uma demonstração para o mundo todo, enquanto na Europa nós temos atos ali de preconceito racial muito grande. O Brasil poderia erradicar de uma vez por todas, né, esses atos, e fazendo ali prevalecer o que o esporte tem de mais bonito, né, que é você unir todas as raças, credo, independentemente de religião, de sexo, de tudo isso, e ser algo que transcende, né, a todas essas questões. É mais do que uma paixão popular, é uma manifestação cultural.
Obrigado, doutor, mais uma vez pela participação aqui no OAB Entrevista. Eu que agradeço, Thiago, poder conversar com você, com os telespectadores sobre um tema tão importante, tão envolvente e apaixonante que é o direito desportivo. Muito obrigado.